sua casa nós deixamos pra você, Jesus. No capítulo número 7 de Juízes. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler desde o versículo 3. Do 3 em diante, amém, irmãos? Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali te provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que te abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Feche teus olhos um instante. Maravilhoso Deus, Espírito de Deus, Tu está aqui nesta noite, Senhor. Tu conhece cada coração, cada necessidade. Conhece o porquê, a razão, Senhor, porque estamos aqui. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, de uma forma mais especial, mais íntima, Senhor. Fale com cada um segundo a sua necessidade, em nome de Jesus. Amém. Tome assento. Alguns pregadores dizem que nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Que não passará essa geração, disse Jesus, sem que todas essas coisas aconteçam. Nós estamos vivendo dias difíceis na terra, dias de extremos, dia de multiplicação da iniquidade e do esfriamento da fé e do amor. Nós temos vivido uma época em que estamos questionando muitas coisas, e quando não queremos questionar, nós fechamos os olhos para as grandes realidades, para que a gente não seja, de certa forma, da nossa estrutura frágil e se contaminar. A palavra de Deus diz que viveríamos os dias difíceis. Quando a gente olha para esse livro, o livro de Juízes, parece que esse livro ele ganha uma vida repentina nos dias que estamos vivendo, porque esse livro ele fala exatamente sobre apostasia. Ele fala sobre injustiças, de marasmo espiritual. Fala de corrupção, fala de falta de respeito. E esse período de Juízes, que abrange um período de 350 anos, dos quais Deus levantou inúmeros juízes, que eram líderes políticos e espirituais, que foram levantados para libertar o povo da escravidão dos midianitas, dos amalequitas e de outros que havia naquela terra de Canaã. Na situação de que eles mesmos entraram por desobedecerem a palavra de Deus. Não foi Deus que impôs uma situação difícil para eles, porque Deus tinha prazer em punir. Não, eles mesmos buscaram as situações difíceis. E Deus levantou homens, dos mais conhecidos foi Gideão, foi Sansão, foi Débora, para libertar esse povo. E a Bíblia conta a história desse personagem chamado Gideão, que Deus o levanta como grande líder libertador da nação de Israel, nesse período. E com cerca de 300 homens, ele faz algo na história marcante. Quem sabe até inspirou o filme Os 300, né? Filme, né, que levou a ideia da grande vitória desse personagem chamado Gideão, com 300 homens aproximadamente. 300 homens. Agora, a história está repleta de lições importantíssimas.
Quem sabe se passarmos aqui 3 meses, não seria ainda suficiente para nós extrairmos toda a lição que a história nos proporciona. Não seria. Até porque não existe nenhum teólogo capaz de extrair toda a mensagem de um versículo. Porque Deus tem sempre algo novo para renovar e falar conosco através da sua palavra. Existem inúmeras situações importantes aqui para a gente analisar, mas eu selecionei aqui 3 fatos importantes. A história nos fala justamente de um povo acuado, de um povo acovardado, de um povo que recuou diante das situações adversas de nações que queriam destruí-los. Agora, a gente já ouviu muito sobre Gideão, agora vamos entender um pouco quem eram esses homens que seguiam Gideão. O que levou esses 300 homens a vencer nações poderosíssimas? Deus quer que nós entendamos algumas coisas importantes aqui nesta noite. Que nós sejamos cautelosos quanto àquilo que está escrito na sua palavra. A primeira coisa que Deus quer que nós entendemos aqui nesta noite através desse texto. Porque esse texto diz que esses homens foram até os inimigos e os venceram. Na ótica humana era impossível vencer. Porque eram só 301 com Gideão. E eles venceram, parece que utilizaram alguns instrumentos até meio estranhos, como vaso, como tocha e como trombeta. Que não tem nada a ver com arma de guerra, mas tem a ver com a estratégia de Deus. Então, isso já nos faz entender que precisamos entender o que Deus está falando com cada um de nós. E se apropriar daquilo que a palavra de Deus está dizendo e seguirmos por ela. Em primeiro lugar, por que esses 300 venceram? O que levaram eles a vencer? A situação que parecia uma situação irreversível. Porque há situações de nossas vidas, irmãos, que elas são irreversíveis. Não tem jeito. A morte, quando chega, é para todos, independente, seja lá o status social, seja lá a cor da pele, seja ela a posição social, se é crente, se não é crente, não importa. A morte, a Bíblia diz que é para todos, só não passará pela morte aqueles que estiverem vivos no toque da trombeta para serem arrebatados a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Amém? Então, a situação que é irreversível, não tem jeito. Agora precisamos entender que há situação que é reversível. Que é reversível. A primeira coisa que esses homens entenderam, ou analisaram, qual é a gravidade do problema. Qual é o grau do problema. Não precisamos nos acovardar e recuar diante das situações difíceis da vida. Seja ela de ordem sentimental, seja ela de ordem material, familiar, não importa, física, de saúde, não importa. Você analisa primeiramente a situação, foi o que eles fizeram. E a primeira coisa que eles concluíram na situação que eles analisaram é justamente que a situação pode ser revertida. Pode ser revertida. Entenda que nesta noite existem 2 campos, o campo da impossibilidade e o campo da possibilidade. O campo da possibilidade você nem queira entrar, sabe por quê? Porque está totalmente fora das tuas condições humanas de realizar. Totalmente fora. Se você analisar e entender o seguinte, que é impossível, então não adianta fazer campanha, não adianta se quebrantar, porque só depende unicamente da vontade de Deus na minha e na sua vida. Tem coisa que não adianta, é irreversível. Agora, há coisas que está dentro do campo da possibilidade. Isso quer dizer, eu posso mudar a situação. Lembra do filho pródigo? Lembra? Quando ele chegou naquele estado totalmente caótico, ele disse assim, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele mudou, porque estava ao alcance dele. Há coisas que você tem que entender nesta noite, que está dentro do teu alcance de mudar. Que você pode mudar a situação. Eu não sei de que ordem é, mas eu acredito na mensagem que Deus me mandou aqui nesta noite. Que se estiver ao teu alcance, a Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. Amém? Não há cativeiro que Deus não possa romper
quando você deseja quebrar as ataduras, das algemas, das correntes e se libertar e ter uma vida abençoada por Deus. Há coisas que estão dentro do teu alcance. Nós não podemos andar por vista, mas por fé. Olhar a situação e considerar o quadro. Não podemos brincar com a situação. Não podemos entender que nós podemos mudar e não fazer nada para mudar. E não adianta ficar culpando o governo, o pastor, o vizinho, o pai, a mãe, o tio, fulano. Não adianta. Tem coisa que nós precisamos mudar. Precisamos ter o desejo de que haja mudança. Esses homens analisaram a circunstância, ou melhor, a gravidade do problema. Por que é importante você analisar a gravidade do problema? Por duas razões. Primeiro, que se você não levar a sério o problema que você enfrenta, esse problema pode te levar a uma derrocada total e absoluta. Não se brinca com campo minado. Tem que saber aonde pisa. Tem que saber o que fala. Tem que saber o que faz. Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer de tudo que o homem planta, ele vai colher. Ele vai colher. Então a Bíblia nos fala exatamente isso, que esses homens entenderam que a situação, por mais difícil que ela fosse, ela não estava no campo da impossibilidade. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua mente nesta noite. Veja o que ele está dizendo para você. Eu estou pregando aqui, mas o Espírito Santo está dizendo para você aqui nesta noite. Está vendo só como essa situação que você está passando pode ser mudada? Como esse conflito familiar pode ser transformado em bênção? Está vendo como essa situação que você acredita que não tem mais jeito de reverter, ela pode ser mudada aqui nesse lugar, nesta noite, se você acredita em fazer a coisa acontecer? Baseado em quê? Baseado em quê? Eles entenderam que eles poderiam mudar o quadro da situação. Como que eles entenderam que havia a possibilidade e não a impossibilidade de mudança? Primeiro, eles não estavam baseados nas suas condições de armamento ou de número. Não, nada disso. Eles estavam firmados primeiramente em um ponto. Qual é o ponto? O ponto central de que havia sobre eles, sobre a cabeça deles, uma promessa. A promessa de que Deus estaria com eles em qualquer campo de batalha, em qualquer situação da vida. Nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus. Se a Bíblia está dizendo, Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, então acredite nisso, Ele vai estar com você em qualquer situação da vida. Não é porque você está passando a situação mais difícil da vida, que os teus amigos se abandonaram, ou as coisas não estão dando certo, significa que Ele não está contigo. Não. Nenhuma viagem com Deus é fácil, mas uma chegada com Deus, ela é certa, porque Deus garante e firma a sua palavra. No que eles estavam baseando? O fato de que Deus estava com eles. Irmãos, o que faz a diferença em nossas vidas é a presença de Deus. É a presença de Deus. Por isso que devemos criar toda uma estrutura, sabe para quê? Para fazer Deus agregar-nos a nós, pastor. Para trazer a existência de Deus em nós. Mas pelo contrário, tem pessoas que querem vencer na vida, mas estão fazendo totalmente errado, estão fazendo tudo para afastar a presença de Deus de suas vidas. E afastar a presença de Deus de nossas vidas, irmãos, é assinar embaixo a nossa derrota. E a Bíblia diz que nós devemos andar em vitória, irmãos, em glória. Cristo resplandecendo através da encarnação dele em nós, nos guiando, nos fortalecendo. Por isso que eles estavam respaldados na palavra de Deus, eles atraíam a presença de Deus para eles, estavam firmados na promessa. Então se aproprie disso aqui nesta noite. A Bíblia diz, Ele estará com você. Mesmo que você não o sinta. Porque às vezes nós oramos e não sentimos a presença de Deus, e nós falamos assim, poxa vida, Deus nos abandonou.
Lá na cruz do Calvário, Jesus disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Na tradução é: Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou Jesus? Não. Não desamparou Jesus. Porque a Bíblia diz: ainda que um pai ou uma mãe, melhor, se esqueça do seu filho, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Se Deus não esquece nem de você que é pecador, Ele vai esquecer de Jesus na cruz do Calvário? Não. A expressão é de um sentimento que Ele estava sentindo. Às vezes somos traídos pelo nosso sentimento, sentimos que Ele não está mais conosco, mas é um sentimento falso. O que vale é a palavra de Deus que diz que Ele está com você aqui nesta noite. É isso que vale, é isso que importa para nós. Esses homens eram guiados pela palavra de Deus, que sabiam que havia uma promessa da presença de Deus. Porque não poderiam brincar com a situação era séria. Tem situações em nossas vidas que ela é séria, precisa ser levada em consideração. Por quê? Porque senão poderemos ser destruídos, ser derrotados. Agora, requer atitudes para mudar a situação? Requer. É lógico que requer. E a Bíblia diz que Deus dá sabedoria a cada um de nós. Para quê? Para que a gente venha aprender a lidar com a situação. Mas a Bíblia diz que essa sabedoria, a palavra de Deus diz assim lá em Colossenses: nele está escondido toda a ciência e sabedoria. Todo o tesouro da sabedoria e da ciência está escondido em Cristo. Então nós precisamos criar uma estrutura para fazer o quê? Para fazer Deus agregar a nossas vidas constante. Precisamos cultivar sempre a presença de Deus em nossas vidas. Através de quê? Através de uma vida cristã verdadeira. Amém, irmãos? Eles entenderam isso, que havia a possibilidade. Então a primeira coisa que Deus quer que você entenda, não é as suas condições na ótica humana. Que se você olhar na ótica humana, se você vai ver a situação, que você vai dizer assim: eu não tenho mais jeito de mudar. Mas o texto nos apresenta essa primeira lição, que 300 venceram nações. Então a primeira coisa que Deus quer que você entenda, que não importa o tamanho da muralha, da montanha, do problema, da crise, não importa. Existe uma possibilidade de mudar o cativeiro. Amém? Não precisamos entregar as armas. Não precisamos abaixar a cabeça. Não precisamos recuar e nos acovardar. Precisamos sim considerar tudo isso. Segundo lugar, o que levaram esses 300 homens a vencer? Uma situação que parecia ser irreversível. Uma atitude de coragem. A Bíblia diz que o Espírito que Deus nos deu não é de medo e nem de covardia, mas é de poder, graça e moderação, de coragem. Ter coragem. Sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles foram até o encontro do problema. Eles não ficaram fingindo do mundo do faz de conta, que não existe o problema. Lembra da história de Davi para vencer o gigante? O que ele fez? A Bíblia diz: ele desceu ao vale de Elã ao encontro do gigante. Eu tenho já dito isso, que problema se resolve cara a cara, enfrentando face a face o problema. No diálogo, né? Estando presente, cedendo, e no encontro. Foi exatamente o que eles fizeram. Para ir até o encontro do problema, precisa de uma atitude de coragem. Coragem é uma atitude de prudência. É um sentido que desperta dentro de nós, que nos faz estar motivados, porém atentos. Atentos. Enfrente o seu problema de frente, cara a cara. Mas seja realista primeiramente com você. Primeiramente com você. A Bíblia diz: lembra onde caíste. Lembra onde caíste. Lembra onde começou a derrocada. Lembra onde você perdeu
a sensibilidade, aonde você perdeu os interesses, aonde perdeu o respeito, aonde perdeu a moral, aonde perdeu uma série de valores que foi destituído de você, saiu e você não ligou. Encare isso de frente. A Bíblia diz que eles foram até o encontro do problema. Aonde está o problema? O maior problema que nós enfrentamos hoje, sabe onde está? Está dentro de nós. Eu lembro da frase de Nelson Ned, quando ele chegou a dizer uma vez que ele tinha um problema, apesar de ser pequenininho, né? Ele disse o seguinte: ele tinha um problema enorme dentro da casa dele. E esse problema se chamava Nelson Ned. Porque era um homem ignorante, porque era um homem incompreensível, com falta de paciência, com falta de carinho para com a esposa, com os filhos. Ele dizia, então o maior problema está dentro de mim, mas eu preciso enxergar esse problema e não enxergar o problema na vida dos outros. Que nós somos passivos a juizar qualquer pessoa, a dizer quem está com tudo e quem não está com nada. Só que quando a gente olhamos para o espelho e tiramos fora toda essa carcaça aqui, a gente vê as nossas maiores necessidades. E aí o problema é que só tem uma pessoa que consiga nos parar, e essa pessoa é justamente nós mesmos. E nós nos aniquilamos, nós nos reduzimos. Por quê? Porque temos que enfrentar um problema que não estamos aptos a enfrentar. E está aqui dentro. Está aqui dentro. Ir de encontro ao problema. Ficar face a face com o problema. Eu me lembro de um pastor muito conhecido no campo da Assembleia de Deus. E ele acabava de sair assim, às vezes pregava em alguns cultos. Ele acabava de sair do culto, ele ia para algumas boates às vezes, entendeu? Fazia algumas coisas assim meio estranhas. Um dia ele falou, não. Ele entrou no quarto dele, ele tirou toda a roupa, ficou nu diante de Deus, e falou, Deus, aqui estou da forma que eu vim para o mundo. A partir de hoje eu quero uma vida totalmente mudada, e eu vou andar na tua presença. Ficar face a face com o problema. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A si mesmo. Deus, quando uma vez me enviou para fazer uma obra num lugar muito distante, e eu confesso, irmãos, que eu tinha o meu maior medo era ser reprovado naquilo que Deus me deu a fazer nessa obra. Então todos os dias eu pedia para Deus me mostrar aonde estava a minha falha, aonde estava o problema. Porque às vezes a gente acha problema na vida de todo mundo, menos em nós. Mas eu gosto de citar aquele versículo que diz lá em Jó, no capítulo 31, em versículo 6. Pesa-me a mim, ó Deus, em balanças fiéis, e tu saberás a minha sinceridade. Colocar alguém na balança de Deus é muito fácil. Dizer que alguém está em falha é muito fácil. Dizer que alguém está em dívida com Deus é muito fácil. O difícil é você subir na balança de Deus e falar, Deus, pesa-me a mim em tua balança. E na balança de Deus, irmãos, até aquele pozinho da tua roupa que você não consegue enxergar lá, consta o ponteiro. Então nós precisamos fazer uma autoanálise. Ir de encontro ao problema, daquilo que está nos impedindo. Às vezes nós queremos tantas coisas, e às vezes há situações que estão nos bloqueando, às vezes nós sabemos qual é esse problema, mas não mexemos uma palha para mover esse problema em nossas vidas. E nós sabemos, até porque em primeiro lugar nós temos uma consciência, em segundo nós temos o Espírito Santo que fale conosco. Mas às vezes não somos capazes de ter uma atitude para remover o problema. Amém? Ir de encontro ao problema. Esse é o homem e a mulher corajoso que Deus quer. Que vem enfrentar a situação mais difícil, mas de cabeça em pé. Em nome de Jesus. Terceiro lugar, irmãos. O que levou esses homens a vencer? E ao encontro de uma situação que na ótica humana já havia seria decretada a derrota deles. Não tinha situação, não tinha como reverter. E é interessante que o terceiro ponto que eu entendi aqui
é que esses homens tinham na alma algo chamado de inconformismo. Inconformismo. A Bíblia diz lá em Hebreus que os heróis da fé, eles não eram super. Eles não eram homens de uma magistratura de fé inigualável. Não! Tiago até diz na sua epístola, que Elias, que é um dos maiores representantes dos profetas do Antigo Testamento, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Descanaliza a ideia de que aqueles homens eram de uma estrutura superior a nós. E que eles só venceram, sabe por quê? Porque eles eram homens dotados de uma envergadura diferente da nossa. E não era, pastor. Não é isso? Eram homens que tinham dor de cabeça, dores nas pernas, tinham febre, ficavam doentes, tinham fome, sede, cansaço. Homens da mesma magistratura física que você e eu aqui nesta noite. Mas a Bíblia diz, em Hebreus, que esses heróis da fé, eles tiraram força da fraqueza. Isso quer dizer, eles arrancaram algo aparentemente da onde não tinha. Isso quer dizer, eles ressurgiram do nada, da cinza, daquilo que se dizia, esse daí já está acabado. A situação desse derrota já está decretada, esse negócio dele aí não vai funcionar. Isso aí não vai muito longe, isso aqui vai morrer. Isso aqui está acabado, a sentença dele é derrota final. Eles mudaram o quadro da situação, porque tiraram força da fraqueza. Esses 300 homens despertaram algo chamado de inconformismo. O que eles fizeram? Eles analisaram, eles entenderam que aquilo que eles haviam construído, tudo aquilo que eles haviam plantado, tudo aquilo que eles haviam estabelecido em suas vidas, não poderia ser tomado assim pelos ladrões, pelos midianitas, de uma forma tão fácil como eles estavam fazendo. Deus ama a pessoa que não se entrega. Deus ama a pessoa e ajuda quando essa pessoa diz, espera um pouquinho só, o que eu construí até hoje não foi fácil. Eu não vou deixar o inimigo da minha alma roubar tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu, e sem mexer uma palha. Nós não podemos deixar dessa forma acontecer em nossas vidas. Imagine tudo que você construiu. Imagine tudo que você estabeleceu. Agora há pessoas que estão vendo o inimigo entrar, o inimigo se apropriar, o inimigo destruir, mas não consegue mover uma palha, não consegue se mexer, não consegue agir. E Deus quer nesta noite que nós tenhamos uma atitude diferenciada. Primeiro, que nós venhamos a nos apropriar das armas espirituais para vencer o nosso adversário. O que ele quer? Que você primeiramente não viva no campo do conformismo. Não está tudo bem, a situação não tem jeito, aí eu perdi mesmo, não tem jeito não, irmãos. Nós não podemos entregar para o nosso inimigo de mão beijada tudo aquilo que nós construímos de uma forma sacrificial. Nós não podemos. A Bíblia diz que Deus quer que nós venhamos a lutar. Se nós vamos vencer, sabemos, porque isso vai depender muito de atos disciplinares, né? Vai depender muito de atos disciplinares, de dedicação, de aplicação, de amor, de interesse. Vai envolver uma série de fatores importantes que nos levarão a vencer, né? Ou não permitir que o inimigo tenha legalidade. E às vezes, irmãos, por essa falta de conformismo, por a gente se conformar, não, está tudo bem, não, a situação é essa mesmo, não, Deus quer que eu sofra mesmo. Não, irmãos, Deus não quer não. Deus quer que os quadros mais caóticos de nossas vidas sejam mudados. Então Ele quer que você não se conforme,
A Bíblia diz: não conformeis com este mundo. Tá? A palavra mundo é aio, que quer dizer sistema. Esse sistema opressor, determinando derrota na vida de muita gente. Ah, mas fazer o quê? Eu sou falho mesmo, né? Tem gente que fala assim: eu sou falho, nem olha nem para mim. Não, irmãos. Nós precisamos ser um exemplo de luta, de dedicação, de vitória. Nós somos um povo especial no coração de Deus. Amém, irmãos? Deus quer dar vitória para cada um de nós aqui nesta noite. Deus quer nos mostrar exatamente qual é o caminho estratégico para que a gente venha vencer a situação adversa. Quando você olhar para uma situação que você vê que o inimigo está tentando, não diga assim: olha, não tem jeito não. Não, tem jeito sim. Joelho no chão, consagração, dedicação a Deus. A Bíblia nos diz que Ele colocou debaixo de nossos pés toda a força do inimigo. Força do inimigo, escorpiões e serpente. E nada nos fará mal algum. Amém, irmãos? Não se conformeis. A situação, seja qual for, nós não podemos entregar para o nosso adversário. Seja ela nossa família, nossos bens, nossa saúde, não importa. Precisamos lutar. Amém? Agradeça a Deus por essa palavra aqui nesta noite. Amém, irmãos? Deus falou com vocês nessa noite? Se Ele falou, agradeça a Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor de uma forma muito carinhosa, Senhor Deus, falou conosco nesta noite. Nos mostrou e nos indicou caminhos que podemos seguir, Senhor Deus, se queremos vencer e reverter as situações mais incríveis da vida, Senhor. Mas de certo nós gozaremos da Tua presença, que vai nos auxiliar e estará conosco para decretar, Senhor Deus, a nossa vitória. A Tua palavra diz que quando o inimigo vier como uma torrente de água, o Senhor, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira. Eu acredito que a bandeira da vitória está erguida aqui nesta noite para esse ministério, para esses servos, para essas servas do Senhor que estão aqui, Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome. Muito obrigado, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor.